siamo partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina a vapore e all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fiori. Cosa sarà la sta America? È un bel mazzolino di fiori. O programa Nostri Italiani de hoje está aqui no interior de Monte Belo do Sul, na comunidade Bom Conselho, onde a gente vai conversar com uma senhora de 106 anos de idade, a dona Lídia Zafari Parmegiani. Agora, no próximo dia 21 de junho de 2015, ela completa 107 anos de idade. Filha de imigrante italiano da região do Vêneto, ela está aqui, vive aqui com a sua família, agricultora, e nós vamos falar um pouco com ela a respeito dessa vida de mais de um centenário e falar também de algumas coisas, algumas histórias que aconteceram aqui na comunidade. Tudo bem, dona Lídia? Tudo. 106 anos di idade, mica facile, mia vera? Non è facile. Ma è bello quando si sta insieme alla famiglia, mia vera, dona Lídia? Sì. Tutti uniti, insieme. Quanti figli aveva? Di noi 6. Lídia, contami un pochettino della vostra storia. Mi contai prima che la vostra mamma è venuta d'Italia con quanti anni? Non so quanti anni, lei era piccola. 2 o 3 anni sì. di età? Sì. E voi, il vostro papà? Também. Non mi lembro se è mai sveglio il pai o la mamma. Sì, li è venuti della regione del Veneto allora? Sì, venuti d'Italia tutti e due. Voi siete sempre stata qua di questa comunità qua? Non sempre qua di Clusi, no. Stata in tempo là della Lima. Ah, della linea Fernandez Sì. Lima. E dimmi una cosa, donna Lídia, qua del rente qua della vostra casa qua, che è il Rio, che è il Rio de Santas. Sì. Vi ricordate quando passava qua le balse qua o no? O è ben distante quel tempo? Non le mia vista, ma le passava quel tempo là. Passava nella casa là da mio papà, l'ha fatto, venissero le tavole del Rio. E cosa vi ricordate, Lídia, dell'epoca? Non si aveva telefono, non si aveva niente. Com'è che era la vita di una volta, comparata con adesso? Ma comparare come adesso, figlio di Dio. Mal vestiti, senza niente di piedi, con la brina alta, il gelo alto a 4 denti, per l'amor di Dio. E adesso che gente che si queixa? Agora, massa, neanche massa abbondanza, ma che tempo là è tribolà, figlio di Dio. E questa casa che noi siamo qua davanti, questa casa era vostra di una volta che si stai qua? Quanto tempo che state che la casa vecchia qua? Questa qua, che siamo qua, che aveva 2 anni al Giglio, 2 o 3 anni, di là adesso 72. E allora sono 70 anni. 70 che siamo qua. E che la volta, Lídia, 100 e tanti anni, 100 anni voi si ricordate, cosa che mangiai? Se mangia cosa che adesso, che aveva il vostro orto, cosa che si mangia? Arrivava giorni che non si sapeva neanche cosa mangiare, che tempo là. La epoca vostra di gioventù, quando si era piccinina, sei andata a scuola? Sono andata a scuola dell'Arminia e aveva guidato
7-8 anni che tempo là e sono andata a scuola finché avevo 14 anni. Ma mi mandai a scuola quando aveva tempo, quando era sui fasoi, formento, allora a casa aiutarmi. E la scuola la era di Sossi, della frazione, non era come ora. E andava a scuola che a piedi? A piedi, senza niente in piedi também. Per stare a Labrina. E quando che sei arrivati, che sei via, tamanchi, per la parere la meglio roba del mondo. E vi ricordate l'ora del vostro papà, la vostra mamma, quando tocca andare a fare compre? E feia come? Come che indea? Indea a cavallo, ma comprare la roba, ma la più barato che era, a tempo là cosa era la 15 soldi per le mie fiorini, 10 soldi, ma era una robetta che si poteva collare al latte. Ma è vero che quando si indea a messa, indea i piedi, portava le scarpe in mano? Sì, le scarpe in mano e dopo fuori dalla chiesa della un po' sulle scarpe, che aveva le scarpe via senza niente piedi. A piedi, no. Era mia mamma. Anche la copia una gallina, una di quelle galline gorde, che le aveva gordura, la tirava che la gordura, la metteva le scarpe, lustrarle. E la vostra mamma, Lidia, la parlea, la si ricorda qualche cosa? Che suo pare, suo mare parlea dell'Italia, che l'epoca là o no? Cosa che viveva, perché gli venisti dall'Italia in qua? Ma diceva che quando gli venisti dal Brasile, in Italia, che era stato il matto, gli cortava un matto, cose, e dopo fuoco tutta notte, perché sennò la tigra sì, perché già l'andia la acciappava. Allora vuole dire che la vita di adesso è ben meglio che la vita di una volta? Ma signora, adesso le tocca morire, tem di tutto, non falta nada, ma mesmo olhar tem di tutto. Beh, ma no, la Lidia, grazie che in coi de tarde aveva disponibilità un paio di minuti per parlare con noi altri. Tanti addio che si vedono altri della televisione adesso. E noi altri volemo che per il ben che noi altri vi volemo, altri un 20 anni avanti con salute e con pace. È vero? È vero, magari d'ora io non sento male. So che insergo poco come olhar loro là, vedo che ma non di dire chi che lei. Dire. Ma allora grazie Lidia, posso darvi un bacio? Così. Ecco, si ficaria todo dia hoje falando com a dona Lídia. Nós estamos aqui então hoje falando com o professor, historiador, escritor Leonir Olímpio Rasador, que além de ser meu padrinho com muito orgulho, é alguém conhecedor extremamente da nossa cultura italiana. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos mascates, os brinquedos, as brincadeiras de uma vez, né? Que não existiam as tecnologias, e falar também um pouco da escola. Tudo bem, Leonir? Tudo bem, Álvaro. É uma alegria poder participar desse teu programa e se puder contribuir para levar aos teus telespectadores algumas informações, será muito importante, pois precisamos cada vez mais fortalecer a nossa autoestima, porque entendo que estas são as nossas raízes e é preciso que nós as cuidemos para que elas possam continuar brotando, continuar gerando história, continuar, enfim, dando sentido à nossa vida. Bom, eu tenho certeza que tu tem conhecimento de causa daquilo que a gente vai falar, né? Mascates, Leonir. Mascates. O que seriam os mascates? Bem, se nós voltarmos no início à história do Brasil, nós vamos encontrar dentro da história do Brasil o episódio da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates
foi um episódio que ocorreu no Recife, entre Olinda e Recife, entre 1710 e 1711, especialmente por um sentimento anti-lusitano, diríamos assim. Estavam recém-expulsos os holandeses do Recife, então havia os que compactuavam mais com as ideias holandesas, os que compactuavam mais com as ideias, digamos, portuguesas, mas face a isto, a sociedade canavieira do Nordeste, de modo especial de Olinda, face a esta expulsão dos holandeses, ela começou a enfraquecer. Entretanto, os coronéis do Nordeste, os donos de engenhos, eram ainda os detentores do comando político da região. Por outro lado, Recife era digamos assim, um vilarejo que progredia justamente em função do trabalho dos mascates. E esta revolta fez com que em determinado momento os de Olinda invadissem o Recife, os de Recife invadissem Olinda, Recife conquistou a sua autonomia política, enfim, a coroa portuguesa viu-se obrigada a botar fim a esta contenda entre os dois. Não sei se esse é o termo que digamos que foi tomado emprestado para nós o utilizarmos aqui na nossa região colonial italiana. Então, falar dos mascates aqui na nossa região é voltar um pouco no tempo, realmente. Voltar ao tempo, voltar a uma época em que o caixeiro viajante, isto é, o vendedor, passava nas nossas famílias, ou montado no lombo de uma mula, de um cavalo, com as bruacas cheias de tecidos, medicamentos, ferramentas, perfumes, perfumarias, etc., agulhas, carretéis de linha, enfim, as mais variadas necessidades que existiam no meio rural daquela época. E eles eram conhecidos, e eles passavam com frequência, e eles desempenhavam um papel não apenas de levar às famílias esses produtos necessários ao andamento da vida familiar, mas eles eram também os correios da época, porque como eles viajavam, eles eram os portadores das notícias do país, do estado, da região, numa época em que não havia rádio, que não havia telefone, enfim, desempenharam um papel muito importante estes mascates. Muitos deles conhecidos, como já disse, ou eles passavam pelas famílias montados em lombos de mulas, de cavalos, ou em carroças. Eu lembro muito bem na minha infância, quando passava pela nossa casa o mascate com a carroça, especialmente proveniente de Sobradinho, e um dos produtos que ele vendia com muita propriedade, e o meu pai era um dos compradores porque fumava, era o fumo em corda. Era um dos produtos que eles vendiam com muita frequência, digamos, na nossa região. Então o mascate ele desempenhou um papel muito importante porque ele foi o elo de ligação entre, digamos assim, um mundo que não era conhecido lá no meio rural, onde, como já disse, não havia rádio, não havia telefone, não havia, enfim, as comunicações que temos hoje. Eles levavam um pouco o mundo para dentro das nossas casas, levavam também as mercadorias de que as famílias necessitavam. E, volto a dizer, muitos deles conhecidos, inclusive, pelo fato da periodicidade das visitas que eles faziam às famílias, eles criavam até um vínculo com a família. Muitos pernoitavam naquelas famílias, almoçavam naquelas famílias. Então, esse foi uma época, assim, de lembranças bonitas. E eu até quero trazer aqui, Álvaro, o João Chagas Leite tem uma música que fala sobre isso, ele diz, baú do mascate, baú de mascate. Ele diz assim, claro que ele fala de uma realidade campeira, nós estamos aqui falando da nossa realidade da região colonial italiana. Mas não deixa de ser a nossa história. Ele diz assim, chega mascate campeiro dos meus tempos de criança, vem trazer água de cheiro para enfeitar minha esperança. Teu baú de fantasias é meu sonho de guri, entre penas e alegrias que tempo afora perdi. Então ele fala com um sentimento muito grande
da espera do dia que chegava o mascate, das novidades que ele podia levar lá para as famílias. Enfim, era uma época que o isolamento era bastante grande. Então as novidades eram sempre muito bem-vindas. Muito bem, essa foi a história do mascate. Nós vamos conversar agora com o Giovanni Battista e a Rinelda Barbieri, imigrantes de Schiavon, província de Vicenza, né, do norte da Itália. Vamos conversar com ele um pouco da vinda da família Barbieri e também um pouco do que é o grupo vicentino, que logo em seguida nós vamos ouvi-los. Tudo bem, Rinelda? Tudo bem, Battista? Tudo ótimo. Ma tutto va bene, siamo qui. Que período, que época que você veniste da Itália? Que época vieram? In 1948, dopo la guerra, Quantos anos você tinha, Rinelda? eu tinha 6 anos. E o Batista? 12 6 anos. E vieram mais irmãos, né, na época? Veio mais um irmão com 9 e 2 irmãs, uma com 14, outra com 15. É o Ângela, sim. E vocês se lembram o porquê da imigração? Por que a família Barbieri resolveu vir para a América? Era tudo por causa da guerra. Porque meu pai passou a primeira guerra 15 e 18 no mesmo lugar. E 45 na mesma situação ali fazer o quê lá na Itália? É tudo uma destruição. Então a gente aqui tinha os tios, parentes aqui, que meu pai enviou uma mensagem assim de dizer que ele não queria mais ficar na Itália. Ele queria vir para cá, porque ali era sempre essa guerra. Então, daí surgiu que ele comprou. Compramos aqui em Montebello e ainda estamos aqui em Montebello. Batista, uma curiosidade. Os parentes, eles estavam... Quantos anos eles vieram antes para cá? Que vieram primeiro foi meu avô, o pai do meu pai. Casar, o nome dele era Giovanni Battista Barbieri. Sim. Foi quantos anos antes da vinda de vocês? Não, é que depois, em 1904, ele voltou para a Itália porque ele estava doente. Aí nasceu meu pai, porque por pouco ele nascia brasileiro também, meu pai. Aí depois começaram os tios, uma tia casou, veio para cá com mais um tio solteiro. Aí mas pararam em Porto Alegre, né? E depois, em 32, veio o tio Berto. E ele casou com uma daqui de Montebello e apareceu a colônia e nós viemos morar aqui. E sempre trabalharam com uva, com videiras? Eu também trabalhei de marceneiro. Isso. Era farinhame. Eu trabalhei 15 anos de farinhame, de marceneiro. Né? Fazia móveis assim, fazia manual. Isso ali. Giusto, ma e a história da música, o grupo vicentino? Como é que começou a cantoria? É uma tradição do pai, da mãe, da família cantar? Por que se começou a tradição aqui em Montebello? Rinelda? Olha, foi que meu pai na Itália vivia cantando na igreja, tinha o grupo deles, então quer dizer que chegou aqui, começou a cantar também, porque pelo menos esquecia também, lembrava de lá, esquecia alguma coisa triste. Está aqui no Brasil, ter deixado uma Itália que não estava no paraíso, mas depois da guerra também ficou meio feio, né? E aí começaram os amigos aqui a cantar junto, que eu acho que até a tua mãe começou com ele, né? O tio Cesarim, o Vitório, a Dulce, que ainda continua no grupo. Quer dizer que continuamos, e sempre mais o nosso grupo. Batista, as canções que o grupo vicentino canta, são a maioria delas da região do Vêneto, trazida por vocês e vinda com a imigração. Isso ali, tudo vem de lá. E por que o nome vicentino? Porque a gente veio da província de Vicenza. Nós somos da província de Vicenza, então o grupo se tornou... Bom, antes da gente ouvir umas músicas do grupo vicentino, vocês se lembram de alguma musiqueta que vocês cantavam na época, né, da imigração? Quer qualquer uma?
Olha, que meu pai gostava muito era a Chiesetta Alpina. E se você cantar um toquetinho? Vamos cantar um pedacinho? Vamos lá. Proemo di Proemo, Elena. dai. C'è una chiesetta alpina dove già rintocca una campana. Nel vederla così in alto pare in cielo e più lontana. Col suono par che dica un fiore nel dolce vespro mattutino. Ma la chiesetta tutta in fior ritornerà mio bello alpino. Ah, beleza. Esse chapéu, né, Batista, é do soldado alpino. Da caserma do quartel lá de Bassano del Grappa, que meu primo mandou para nós. Rinelda, Da caserma, do quartel, né? per finire la nostra intervista, dopo ascoltiamo il gruppo vicentino. Se il vostro papà e la vostra mamma fosse qua ancora, cosa gli diria vedere che ancora il vicentino là in piedi? Cosa gli diria? Guarda, não sei se eu posso explicar, mas eu acho que eu continuo com o grupo em memória do meu pai. E te, Batista, cosa che ti vuol dire? Così, né? Cosa voglio dire? Che continua sempre avanti sempre il nostro gruppo. Ecco. Così. Essa é a emoção, né, de um descendente, de um italiano que continua mantendo viva a raiz, mantendo viva aquela memória que tem no coração. É como nós, descendentes, que procuramos tocar adiante essa nossa mensagem que alguma coisa eles plantaram e nós estamos colhendo. Vamos assistir o Grupo Vicentino.